Boa noite, meus queridos e queridas. Nós vamos começar fazendo uma leitura do livro Vinha de Luz, que é a leitura de número 91, que tem o título Migalha e Multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Este versículo se encontra em Mateus, no capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. O estudo hoje será no Evangelho, capítulo 4, Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico, vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma como um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se os mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que se encontram lhes permitem ir a toda parte onde os chame as missões que lhes sejam confiadas. Se se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores, dependendo, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado
pelo seu grau de evolução. Assim, na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Isso aqui foi uma mensagem do Espírito São Luís, em Paris, no ano de 1859. Bom, nós temos 2 textos maravilhosos para refletirmos sobre ele hoje. O primeiro está nos falando sobre a migalha e a multidão. Ele está nos falando sobre que a nossa disposição, a nossa boa vontade em aprender, a nossa boa vontade em sermos fiéis ao conhecimento que já adquirimos, a nossa boa vontade de fazer e ser um verdadeiro amigo de Jesus. Porque aqui é como ele fala, no primeiro momento é assustador. É assustador. Nós somos tão pequeninos, a gente tem tantas falhas, a gente tem tantos problemas que não é fácil para a gente imaginar, compreender e desejar. Porque quando a gente para, e a gente não vai longe, a gente não precisa olhar para o erro do vizinho, quando a gente olha para os nossos próprios erros, a gente percebe quanta coisa a gente ainda não precisa aprender. A gente percebe quanta dificuldade a gente tem nesse planeta. A gente percebe como é difícil a gente ser uma pessoa boa e a gente ser tranquilo. A gente, quando está numa determinada posição, a gente pensa, eu sou boa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se eu me colocar do lado do outro que está ouvindo minhas palavras, que está vendo as minhas atitudes, será que eu estou sendo de verdade boa para com essa pessoa? Será que de verdade eu não a estou pisando, magoando e humilhando? A gente traz dentro da gente um orgulho, uma arrogância natural. Isso é natural de todo ser humano. E muitas vezes a gente pega e coloca isso em prática. Sabe aquela história que diz assim, você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem eu sou? Então, muitas vezes a gente diz isso com nossas atitudes, com nossas palavras. Muitas vezes a gente diz isso, tá? Porque a gente precisa. Entende? A gente precisa expor, quer dizer, não é precisa não é a palavra. A gente expõe, a gente coloca pra fora o que de verdade a gente é. Literalmente nós mostramos os nossos dentes, aquele animal, porque dentro da gente mora uma verdadeira selva, né? Moram os leões, a cobra, os jardins, os crocodilos, estão tudo aqui dentro guardado, os dinossauros. E na hora certa a gente vai lá no fundo, retira e coloca. Mas eu me pergunto, quando Jesus diz aqui, olha, que as nossas migalhas de boa vontade. Isso me remonta para uma historinha que eu li em algum momento, em que um homem dizia assim, ele era um homem muito ruim, eu não sei se foi um filme ou o que foi, que eu vi. E um belo dia ele decidiu ser bom só um dia. E todo dia ele amanhecia e dizia, eu vou ser bom só hoje, eu vou ser bom só hoje. E no final ele se transformou numa pessoa muito boa. E a mesma coisa com a gente. A gente tem que se controlar só agora. Só esse minuto. Só tenho que me controlar agora para mim não ser arrogante, para mim não ser orgulhosa, para mim não ser melindrada. Porque isso é outra coisa, a gente vive se melindrando. Só tenho que me controlar agora, nessa situação. Porque nessa situação eu tenho condição de me controlar. Mas se eu pensar em toda a minha encarnação, que é o que o texto do Evangelho traz pra gente, se eu pensar em toda a minha encarnação, eu não consigo me controlar, porque aí é muito tempo. Sabe? É aquela coisa assim, são quantos anos? Só essa aqui e as outras. E é tempo demais, consigo não dou conta não. Mas se eu pensar que é só agora, nesse minuto, nessa situação, quando eu der conta, eu vou estar treinada para todas as outras situações. Então é isso que a gente tem que começar
a pensar. Porque as encarnações, como está aqui escrito no Evangelho, elas são ilimitadas. Elas têm um limite nesse mundo que eu estou. Mas nos outros é tudo ilimitado, não tem limite para nada, não. Eu vou encarnar se eu quiser, se eu não quiser eu não encarno. Quer dizer, chega um momento em que você se liberta desse processo. E essa liberdade desse processo vem na hora que a gente se limpa, na hora que a gente começa a ser bom só esse minuto. Na hora que a gente começa a fazer o certo somente agora. Porque todos nós temos que ter consciência que nós só temos um momento que a gente vive, que é o agora. É o momento de agora. Eu só vivo agora. O amanhã eu não sei se eu vou viver. Eu não sei se eu vou amanhecer viva. Não sei. O ontem eu já vivi. Então, eu só posso viver agora. Se eu me manter no agora, se eu for boa só agora, se eu fizer o bem só agora, se eu for uma pessoa correta só agora, tá tudo certo. E o agora é um instante, é um Augenblick. Porque o que eu falei no começo já passou, já é passado. Na hora que sai da minha boca já é passado. Então, se a gente começar a ter essa consciência, a gente vai ver que nós somos seres eternos. O meu espírito é eterno. Eu não sei quando ele foi criado, eu não tenho ideia se um dia ele vai se acabar. Não sei. Em lugar nenhum está escrito isso. Eu ainda sou muito pequena para me ter essa informação. Talvez ela já esteja em algum lugar do universo, mas eu ainda não consigo captá-la. Porque eu ainda estou muito pequenina. Eu mal consigo captar ou imaginar um nosso lar, que ainda é nas beiras do umbral. Então, como é que eu vou imaginar o que ele fala bem aqui, ó? Se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, estes últimos não lhe ficam presos, como nos mundos inferiores. Eu não tenho noção do que é um mundo adiantado. Nenhuma noção. João, o apóstolo João, foi arrebatado numa visão, né? Num desdobramento, ele foi no mundo ditoso. E ele voltou tão encantado que ele não sabia nem descrever esse mundo ditoso. Como foi que ele descreveu? É rua de ouro, de diamante, é cristal, porque a gente não consegue. A gente tem um monte de descrição do umbral, porque é de lá que a gente tá vindo. O André Luiz, que saiu do umbral e foi assim numa colôniazinha nas beiras do umbral, e ele colocou isso pra gente, e a gente ainda fica, ai meu Deus, será que eu vou pra lá? Porque a gente não consegue imaginar nada melhor. A gente não, além da gente não conseguir imaginar, a gente nem acha que a gente é merecedor de ir para um lugar melhor. Porque nós ainda estamos muito presos a isso bem aqui, ó. Nós ainda somos dos mundos, dos mundos primitivos. O nosso agora, que é um mundinho, né, que é um mundo inferior. Nosso mundo aqui ainda é um inferior. A gente ainda está aqui num mundo que agora que ele está pensando, que ele está lutando para entrar no mundo de regeneração. Agora. E ainda vai demorar assim, uns 100, 200 anos para poder se implantar a regeneração aqui na Terra. Porque quando a gente vê, olha, teve agora esses 2 anos, o mundo todo lutando contra este vírus para salvar vidas. Nem conseguiu direito. Já estão fazendo as guerras e se matando. Então, esse é o mundo que a gente vive. É um mundo onde ainda tem muito espírito difícil, pesado, inferior, encarnado aqui. Até a gente conseguir se tornar um espírito com esse corpo diáfano, ainda vamos necessitar ainda de muitas e muitas encarnações. Mas um primeiro passo é a gente ser bom
agora. Um primeiro passo é a gente fazer o correto agora. Um primeiro passo é a gente ser amoroso agora. Um primeiro passo é a gente ser caridoso agora. É a gente passar a fazer tudo no agora. Não é deixar para amanhã, como a minha dieta. Não, amanhã eu começo. Né? Nunca começa. Eu tenho que começar agora. O amanhã não existe, gente. Ele nunca chega. Vocês já perceberam isso? O amanhã nunca chega. Eu só tenho o agora. Se eu começar agora a ser boa, a fazer as coisas corretas, não importa se eu tenho público ou se eu não tenho público, eu vou me tornar alguém que vai ter uma caminhada até mais fácil. Porque na hora que a gente faz o correto, é mais fácil. Mesmo que algumas vezes, pelo fato da gente ainda estar num mundo de provas e expiações e terem espíritos muito inferiores encarnados ainda aqui, mesmo que esses espíritos criem confusão na nossa vida, ponham pedras nos nossos caminhos, esses espíritos façam a gente, às vezes, até subir pelas paredes em situações inusitadas que eles nos colocam, mas, na hora que euzinha, pura, limpa, na hora que eu começo a viver o agora, ele vai fazer. Mas como é que eu vou pagar para ele? Com amor. Porque eu vivo o agora amorosamente, caridosamente, pacientemente, bondosamente. Então, quando eu perceber que alguém está me botando contra a parede, me levando lá para cima, eu vou olhar para ela caridosamente e pensar, oh meu Deus, o bichinho ainda está muito inferior. Então, Sheila controla, né? E deixa passar, porque passa. Sai e vai, desejando bem para ele. Não? Claro que às vezes a gente vai melindrar, claro que às vezes a gente vai sair pesado, claro que às vezes a gente vai sair com o coração na mão, querendo subir na goela do outro. Vai acontecer sim. Não vai ser só uma vez, não, são muitas. Porque nós estamos num mundo que esse tipo de situação é normal, é comum. E a gente ser bom, ser caridoso, é que é a exceção. Mas a gente tem que começar a ser exceção. Porque se as pessoas não começarem a ser exceção, isso nunca vai virar regra. Porque no começo é um monte de exceçãozinha, mas um dia vira regra. Isso a gente pode comparar com o Brasil e a Alemanha. O Brasil é um caos, nada funciona, é o povo naquela de um tirar vantagem no outro, é um querer subir no pescoço do outro, é uma selva. Aqui na Alemanha é a mesma selva, mas já é uma selva mais delicada. As pessoas já respeitam mais as normas, as regras de convivência. Mesmo que de vez em quando um saia da linha, faça uma maluquice, mas já é em menor número. E como a maioria aqui seguem as regras, elas funcionam. Porque quem chega, mesmo a gente que vem lá do Brasil, quando a gente chega aqui, a gente começa a seguir também. Porque a maioria está seguindo. Então, se a gente não seguir, a gente sai do caco. Entende? Mas eles começaram também sendo pequenas exceções. Então, hoje é uma exceção quando a gente é bom. Mas vai chegar um momento que aqui na Terra vai ter só gente boa. Que a gente vai se tornar um desses mundos superiores. Um desses mundos iluminados. E o nosso perispírito e corpo vai ser tão diáfano que a gente vai achar que não é mais nem matéria. Porque nós estamos acostumados com essa coisa assim que aparentemente aqui é sólida. E a gente vai conseguir sim. Só que isso é um processo, porque nada começa de rompante. Nada começa e vai, buf. Não! Tudo começa um passo na frente do outro. São passinhos. Eu dou um passo hoje para melhorar, amanhã eu dou outro passo. E de passinho em passinho, quando a gente der conta, a gente já vai estar melhor. Então, a gente tem que começar a ser bom agora. Porque isso é treino.
Isso é treino. Se a gente, olha, se a gente quer ir para um mundo superior, a gente tem que estar treinado para viver lá. Porque, olha, um exemplo é aquele do nosso lar. Aquela mulher que vinha disfarçando de boazinha, que não era. Que era uma pessoa que estava cheia de ódio, que queria ir para lá para acabar com tudo. Mas a gente passou o tempo da gente começar a mascarar. A gente tem que ver eu que preciso me mudar. Tá bom, o outro é grosseiro, o outro é cheio de maluquice, mas é ele. E eu não vou responder na mesma moeda, porque eu quero ser boa agora. E se chegar um momento que eu perco o equilíbrio e me iguale a ele, baixo minha vibração, eu tenho que me corrigir. Mas se eu já perceber que eu fiz errado, já é um passo. Porque na próxima eu vou me cuidar para que não chegue tão longe. Então, de passinho em passinho, quando a gente der conta, a gente já é diferente. Claro que às vezes a gente vai dar 2 passos para frente, 1 para trás. Vai acontecer também. Mas aí a gente diz, tá bom, mas eu vou melhorar. Eu continuo, recomeço. Porque tem milênios que a gente vem fazendo errado. Há milênios a gente está fazendo tudo, sendo melindrosa, sendo grosseira, sendo brocochon. Faz muitos milênios. E não é mágica que de um dia para o outro, porque eu descobri que eu mudando assim, eu vou ser boa. Que eu vou mudar automático. Não é. Eu vou mudar um passinho na frente do outro. E quando eu começar a mudar os meus passinhos, meu passinho hoje é melhor do que o passinho de ontem, e eu passar a viver o agora, se eu me dou conta agora que eu estou fazendo alguma coisa errada, imediatamente eu paro e recomeço pelo correto. Porque eu estou vivendo no agora. E viver no agora é ser consciente de quem eu sou, onde eu estou. Porque todos esses espíritos que ele falou aqui, que moram nos mundos ditosos, nos mundos iluminados, são espíritos que vivem no agora. Porque eles sabem que o resto é irrelevante. E além do mais, essa medida de tempo que a gente tem aqui na Terra é só aqui na Terra. Saiu daqui e acabou-se. Acabou-se. Qual o tamanho de um dia na Lua? Um dia na Lua é 30 dias da Terra. Um dia em Saturno, eu acho que é Saturno não sei, num desses planetas aí fora. É Saturno ou é Urânio, eu não me lembro bem. São 86 dias da Terra, é um dia lá. Em Marte, um dia tem 26 horas quase. Entende? Em Mercúrio, um dia tem o quê? 5 horas. Então percebe essa coisa de dizer para amanhã, porque qual amanhã? O amanhã de uma galáxia que um dia dura 1000 anos? Um amanhã que dura 80 anos? Qual amanhã? Então a gente tem que viver agora, porque o resto não existe. Não existe. Só existe o agora. Então se a gente quer um dia chegar a não necessitar mais encarnar, a chegar a ser um espírito que vai viver no mundo ditoso, a gente tem que começar a viver o agora, a ser bom agora, a fazer bondades, caridades, ser caridoso, amoroso, menos melindroso, acabar com orgulho, acabar com todas essas coisas negativas que a gente traz dentro da gente, e aí a gente passar a ser sempre bom naquele momento que a gente está vivendo. E de minuto em minuto de bondade, quando eu der conta, eu passei uma encarnação inteira sendo boa. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada.